Boa tarde, pais e alunos. Sou a professora Luciene, regente do 4º ano A, e hoje em nossa aula de matemática nós vamos falar um pouco sobre classes e ordens, adição e subtração. O nosso sistema decimal, ele é dividido em 10 em 10. Então, nós temos na primeira classe das unidades simples, das unidades, porque o seu algarismo mais à direita é das unidades. Então, a primeira ordem, unidade, que equivale a uma unidade. Dezena de unidades, equivale a 10 unidades. Então, uma dezena é igual a 10 unidades. E as centenas de unidades, que equivale a 100. Então, numa centena eu tenho 100 unidades. Com mais 3 algarismos, mudamos de classe. Portanto, a segunda classe é dos milhares. A classe dos milhares, nós temos a unidade de milhar, Uma unidade de milhar equivale a 1000. E dezenas de milhar, 10.000. Centenas de milhar, 100.000. Então, aí nós temos num número que tenha até a 4ª ordem, nós temos 2 classes. A classe das unidades e a classe dos milhares. Então, a primeira classe é formada de unidade, dezena e centena das unidades simples. E a classe dos milhares também é formada de 3 ordens: a unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. As ordens. Observando a posição que um algarismo ocupa no número, identificamos a sua ordem. E cada ordem tem um nome especial. A primeira ordem, unidade. A segunda ordem, dezena. A terceira ordem, centena das unidades simples. Aí, a 4ª ordem, nós vamos ter a unidade de milhar. Então, o número 9 que está na unidade equivale a 9. O 8 que está na dezena é 8 vezes 10. Então, 80. O 3 que está na centena, está na terceira ordem, ele equivale a 3 vezes 100. Centena, lembra? 100. Então, 3 vezes 100, esse 3 vai ficar tendo o valor de 300. E o 2, como está na unidade de milhar, ele passa a valer 1000, Então, 2 vezes 1000, que é igual a 2000. Exemplo. Nós temos aqui 7, no primeiro desenho, nós temos 7 unidades, 7 unidades, então é a ordem das unidades. No próximo desenho, nós temos cada grupo tem 10 unidades, que equivale a uma dezena. Então, como nós temos 3 juntos, nós temos 3 dezenas, que equivalem, se nós contarmos, 10, 10 e 10. Então, daria 30. Então, 3 dezenas equivalem a 30. O próximo tem, em cada um deles, se eu contar, forma 100 unidades, que é igual a uma centena. No próximo, mais uma centena. Então, equivale mais 100. Então, juntando, nós formamos 2 centenas. Em seguida, agora, nós vamos falar um pouco sobre as operações fundamentais da matemática. Então, nós vamos falar primeiramente sobre adição, que a adição é uma das operações básicas da aritmética. Na sua forma mais simples, a adição combina 2 números em um único número, denominado soma, total ou resultado. Adicionar mais números corresponde a repetir a operação. Então, na adição,
nós temos a ideia de juntar, de adicionar, né? Pegamos um exemplo, suponhamos que nós temos 84 balas e nós ganhamos mais 17 balas. Então, quantas balas nós vamos ficar no total, né? Depois que ganhamos mais. Então, 84 mais 17. Então, 84 é uma parcela, ao 17 vai formar outra parcela, e o resultado dessa adição nós chamamos de soma ou total. Então, no total, pegando as 84 balas mais 17, nós teremos 101 balas, né? Então, a adição é a ideia de juntar, de adicionar. Então, a principal propriedade da adição é adicionar, somar. Já a subtração é uma das 4 operações matemáticas básicas na qual, para cada 2 valores, um é subtraído do outro, ou seja, uma quantidade é retirada da outra. O valor restante é o resultado dessa operação. Então, por exemplo, eu tinha 6 doces. Desses 6 doces, eu comi 2. Então, com quantos eu vou ficar? Então, é a diferença, ou é o resto, é o que me sobrou, né? Então, 6 menos 2 é igual a 4. Então, qual é a propriedade fundamental da subtração? É subtrair um número do outro para se saber o restante ou mesmo a diferença entre as quantidades. E lembrando que a adição e a subtração, elas são operações inversas, né? Então, 29, eu tenho 29, eu retiro desses 29 pirulitos, eu chupei 12. Então, eu fico com 17. Para saber qual é o resultado total que eu tinha antes de ter chupado os pirulitos, o que eu faço? Eu pego o valor, o total, né, que eu retirei e somo com o que sobrou e nós vamos ver que vai dar o resultado que eu tinha lá no início. Então, 7 com mais 2, 9, 1 com mais 1, 2. Então, eu formo 29, que é o total que eu tinha antes de ter chupado, retirado esses pirulitos. Logo abaixo, 14, né? Suponhamos que eu tinha 14 lápis. Desses 14 lápis, eu perdi na escola 5, né? 14 tirando 5, vai me restar 9, né? Então, eu pego o que eu perdi com mais o que me sobrou, né? Que é 9, e somo. Quando eu adiciono 9 com mais 5, eu vou ter de novo o total que eu tinha anterior de lápis, antes de perder os 5. Espero ter contribuído. Bons estudos!